Voltamos com o nosso programa A Luz. Esta semana estamos conversando com Dom Edson Oriolo. E aí eu queria iniciar esse terceiro bloco conversando com Dom Edson a partir de um livro que ele tem, A Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal. Dom, o senhor no livro tem 3 grandes eixos, né, que o senhor trabalha, que é a perspectiva pastoral, midiática e eclesiológica. Vamos começar pela dimensão mesmo, por essa perspectiva eclesiológica. Que implicação esse momento, esse novo normal tem diretamente para a igreja? É um desafio, por isso que eu mencionava, nós temos que reinventar, recriar, reorganizar, redescobrir novas maneiras para, lembrando de São João Grisóstomo, lançar a semente do verbo, plantar a palavra de Deus, a mensagem revelada, entendendo que o próprio Papa São João Paulo II, na reconciliação e penitência, ele diz, olha, a palavra também santifica, a mesa da palavra ela santifica, não é só a mesa da Eucaristia. Depois o Papa Bento XVI, na exortação apostólica sobre a palavra de Deus, ele fala, olha, é o próprio Cristo. Então a gente começa a entender dentro desse processo. No passado a igreja ela era uma sociedade perfeita, toda essa situação. E hoje nós podemos perceber que é algo muito importante, que nós estamos sendo aí impactados, não só os fiéis leigos, mas também os ministros ordenados, com essa questão dessa crise e esses protocolos, seja da União, seja do Estado e seja do município, que quer queira, quer não, interfere a nossa ação. E muitos lugares a gente percebe que muitos padres têm dificuldade de abrir as portas das igrejas, outros abrem as portas das suas igrejas, de repente vem essa questão dos protocolos, seja do governo, seja da União, seja do município, e vem atrapalhando, e a gente fala, será que o nosso povo vai voltar, está voltando, ou nós não vamos ter mais esse rebanho que nos foi confiado, que nós tínhamos toda semana nas nossas celebrações? Aqui eu gostaria de lembrar um pouquinho, eu sou muito histórico nas coisas que eu falo, quando o Papa Bento XVI, ele convocou o sínodo Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, que veio como um presente a exortação apostólica Evangelho Gaudium, que foi o início ali, a gente percebe a plataforma de evangelização do nosso querido Papa Francisco. E quando se falou nova evangelização para a transmissão da fé cristã, o que o Papa estava lembrando? Olha, muitas pessoas que participam das nossas igrejas têm os seus filhos, têm os seus netos que educaram na fé. E essas pessoas não estão correspondendo. Quem que errou? Será que eles não educaram a igreja? E hoje nós temos uma clientela, os nossos paroquianos, a gente pode fazer uma pesquisa, mais de 60 anos de idade, e entra aí, nós falamos, dentro desses protocolos, são as pessoas de risco que devem ficar em casa. E aí nós temos dificuldade. Será que nós vamos chamar e insistir para ir? Como vai ter os cuidados? E aí surge um problema sério na nossa evangelização. Nós temos que anunciar cada vez mais a palavra de Deus. E aí nós temos que ser o quê? Nós temos que sermos criativos dentro desse processo. Nós temos que ter o cenário, conhecer a realidade. É importante a gente saber o nosso público, a nossa clientela, os nossos paroquianos, e a gente arrumar meios para que estas pessoas possam fazer a experiência do encontro com Cristo. E a Conferência de Aparecida já deixou claro, através da palavra, através da Eucaristia,
do sacramento, da liturgia, dos pobres, dos marginalizados e do carinho para com Nossa Senhora. Então nós temos que apresentar esse meio, nós não podemos cruzar os braços. Minha mãe ensinava, água parada cria bicho. E nós temos que estar oxigenando. Então nós não podemos, a igreja não parou. Eu sempre falo nas minhas reflexões, a evangelização não pode parar, seja pandemia, endemia ou epidemia. Nós não podemos parar a evangelização. Então nós descobrimos essas plataformas, nós descobrimos outras maneiras das pessoas chegarem até nós, porque nós temos a grande missão, a grande responsabilidade. A exortação apostólica veio de uma consequência da nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Hoje, nós temos que achar meios para evangelizar. Como que nós vamos evangelizar? Mas temos que cuidar muito de não ter uma evangelização apócrifa, criatividades apócrifas. Nós temos que ter muito em mente que nós temos a igreja, ela cuida do mistério. E o mistério é zelo, mistério é cuidado, mistério é amor. Então nós temos essa missão. Nós não somos assim um showman, uma missa show. Nós temos o mistério que nós temos que ter muito cuidado. Então a dimensão eclesiológica, hoje a gente entendeu um pouquinho o que é a nossa igreja particular, o que é uma diocese. É uma porção do povo de Deus que tem como estrutura evangelho, eucaristia, Espírito Santo e missão. Então nós temos que entender, olha, vamos deixar que o Espírito de Deus, nós celebramos hoje, há poucos dias, a festa de Pentecostes, é que deixar que esse Espírito, e temos muita coisa bonita, mas nós, ministros ordenados, nós temos que tomar cuidado que a gente não pode se acomodar. Eu vou ficar na minha diocese, vou ficar no meu escritório, eu vou ficar na minha paróquia. Não, nós temos que ser ousados, sermos criativos. E aí, Papa Francisco, que ajudou isso na Conferência de Aparecida, saímos de uma paróquia de manutenção para uma paróquia de discípulos, missionário. A igreja no Brasil, com as diretrizes, fala misericordioso, procurando o ano da misericórdia, e também profética. E para que a gente possa fazer essa transição, reinventar, redescobrir, redesenhar, o que tem que ter no meio? Conhecimento, clareza, objetividade, para a gente saber a finalidade, a razão de ser do nosso ministério. Vamos lembrar, sou sacerdote. No dia da minha ordenação, na invocação, na imposição das mãos, na oração consecratória, o bispo falou, você tem que anunciar a palavra, você tem que santificar a comunidade, você tem que governar e ser intercessor. Nós temos que entender que nós temos que levar Deus para as pessoas e levar as pessoas até Deus. Papa João Paulo I, no único momento que ele teve para com os sacerdotes, ele disse, olha, falem de Deus, mas também falem da vida das pessoas para Deus. Essa dinâmica que nós temos que ter. O povo está rezando mais, uma coisa bonita, o povo está dobrando os joelhos e erguendo as mãos para o alto. Eu sempre lembro daquela passagem lá do Êxodo. Deus viu o sofrimento do povo, Deus escutou as orações e mandou Moisés. Deus escuta as orações, Deus está vendo o nosso sofrimento, está falando para nós, ministros ordenados, quem quisesse o sacerdócio comum, quem quiser exerce o sacerdócio ministerial. A missão está aí. A evangelização não pode parar. Ótimo. Dom Edson, eu vou deixar já a pergunta para o próximo bloco. Nós estamos concluindo esse bloco. O senhor fala desse Deus que escuta, é verdade, não é?
nesse momento, nós temos pessoas nesse Brasil inteiro, no mundo, mas vamos ficar aqui no Brasil, sofrendo porque perderam alguém de uma forma tão rápida para esse coronavírus. Outros estão sofrendo quase como sequela pelo que passaram, né? Outros assustados. Então, há um sofrimento, eu vou chamar, coletivo, muito amplo. Eu queria que no próximo bloco o senhor nos ajudasse. Que luz a igreja pode ser para este sofrimento que as famílias, que nós estamos enfrentando? Mas Dom Edson fala sobre isso, né, daqui a pouco, no próximo bloco, porque nós vamos continuar nossa entrevista com ele. Antes de chamar o próximo bloco, só queria lembrar então que Dom Edson vai participar, né, aqui na nossa província eclesiástica do Rio Grande do Norte, né, acompanha as 3 dioceses, Mossoró, Caicó e Natal, do 3º Congresso Missionário da província, 4 e 5 de junho. A palestra a conferência de Dom Edson é no dia 5, às 19 horas, pela plataforma aqui também, vai ser pelo Google Meet, mas vai ser certamente uma alegria. Então, Dom Edson participará deste congresso, o 3º Congresso Missionário da nossa província. Vamos então para o intervalo. No próximo bloco, então, nós vamos voltar a essa conversa e ele vai falar um pouquinho para nós como sermos um pouquinho luz, né, em meio a esse sofrimento que estamos vivenciando.